Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Caroline, mas antes, roda a vinheta. E aí, pessoal, vem aquela perguntinha básica, logo de cara assim, você já é inscrito no canal? Não? Como assim? Aqui no nosso canal só fala de adoção, nós temos uma playlist maravilhosa, várias histórias contando a vida real de pais e filhos pela via da adoção. Hoje eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito, aproveitar que o momento é agora, se inscrever, ativar o sininho das notificações. E claro, pessoal, deixe seu like que super me ajuda e compartilha. Compartilha com todo mundo, na igreja, na escola, no trabalho, para amigo e até para inimigo se você tiver. Por que não? Bora lá compartilhar e fazer com que mais pessoas conheçam essas histórias lindas e reais do mundo adotivo. Uma forma como outra qualquer de se formar uma família. Bem, pessoal, eu quero deixar uma indicação aqui para vocês de um vídeo que tem aqui no nosso canal, onde os pais falam sobre seus medos na adoção. É muito comum que nós tenhamos vários tipos de medo por desconhecer o que é realmente a adoção. Então eu vou colocar aqui o relato de cada um deles. Isso vai ajudar muito você que está aí pensando em adotar, saber que você não foi a única pessoa a ter medo, que todos nós tivemos os nossos medos, os nossos receios, e nós enfrentamos, adotamos e estamos hoje felizes com a nossa família completa. Então, essa é a indicação de hoje. Mas bora lá! Chega de ficar dando indicação, a gente quer mesmo conhecer a história da Caroline. Sim, uma filha totalmente apaixonada pela mãe. Olha, já vou falando para você tem um lencinho aí? Pega porque você vai precisar. A história hoje está muito linda, emocionante. E claro, né, gente? Vou colocar agora pro Dia das Mães, porque afinal de contas, essa mãezinha merece ver a homenagem que a filha fez para ela. Bora lá? Senta que lá vem a história. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline, moro aqui em Recife, Pernambuco, tenho 32 anos e hoje eu vou contar para vocês a história da minha adoção. Um pouco sobre essa história. Gente, eu fui adotada ainda bebê, com 1 mês de vida, ainda nenenzinha. Devido a um acontecimento que aconteceu com a minha irmã gêmea. Nós nascemos, né, gêmeas, e devido a gente ter enfraquecido bastante, né, nossa genitora ela não tinha leite materno. Nós viemos de família bem humilde, inclusive ela se tornou mãe solo, foi abandonada, né, nessa gestação. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. A gente enfraqueceu, a minha irmã veio a óbito e a partir disso foi que a minha genitora ela viu a necessidade de fazer essa doação para adoção. Ela acabou me oferecendo em algumas casas, porém as pessoas que pegavam, né, e olhavam para mim, elas não tinham interesse nessa adoção, justamente porque eu estava bem enfraquecida, então tinham medo, né, de pegar e ser só para enterrar. Era o que eles falavam. Até que chegou um dia que ela me levou em uma casa de uma senhora, e essa senhora também disse que não ia conseguir ficar comigo, porém ia me levar em uma casa que ela tinha certeza que de lá eu não ia sair.
né? Então eu ia ficar lá. E aí ela me levou junto com a minha genitora, né? Me levou na casa da minha mãe. Até então, a minha mãe não imaginava que isso ia acontecer, então foi, na verdade, um susto para ela, uma surpresa muito grande. Acabou que ela ouviu toda a história, né? A senhora falou: olha, dona Lúcia, o nome da minha mãe é Lúcia, fique com ela, faça essa caridade. Essa criança, se alguém não ficar, né, infelizmente ela vai chegar a morrer também, igual a irmãzinha. Então contou essa história e minha mãe, a partir do momento que ela me viu, ela já se apegou, já se apaixonou, junto com os meus irmãos, minhas irmãs. Minhas irmãs já eram mocinhas, né, minha mãe já tinha alguns filhos, e todos grandes já. E aí, quando eu cheguei, foi um xodó, né, porque um bebezinha, tudo, as minhas irmãs já começaram a dizer: fica, mãe, fica com ela, essa coisa toda. Então minha mãe resolveu ficar comigo, né, já se apegou ali no primeiro momento. Porém, o meu pai, no caso meu pai é adotivo, hoje ele é falecido, né, infelizmente, ele não queria, mas assim, ele tinha uma razão para isso, para pensar em não ficar comigo. Por quê? Gente, a minha mãe, ela é deficiente, né, física. Ela não tem uma parte do braço esquerdo. Devido a um acidente caseiro, doméstico mesmo, uma fatalidade, então infelizmente ela ficou com essa deficiência. Então ela já passava ali por momentos difíceis, né, de adaptação. Enfim, tinha toda uma história ali de superação. Ela já tinha que conviver com algumas dificuldades, então ele imaginou que seria mais um trabalho para ela, né, sem necessidade alguma dela pegar essa criança, justamente para ter mais responsabilidade ainda, né? Então ele pensou no bem-estar da minha mãe, mas ela não pensou, ela simplesmente me amou desde o primeiro momento. Ela disse que não, ela só sai daqui, essa criança só sai daqui se ela casar ou por conta dela. Então assim, foi amor momentâneo, ali à primeira vista, né? Então basicamente ela conversou ali com o meu pai e conversou com a minha genitora, né? Fizeram alguns acordos, a minha mãe principalmente. Ela sabia que ia se apegar, ia me educar, enfim, ia ser difícil para eu sair daquela família. Então ali elas conversaram e minha mãe, né, a minha mãe adotiva, ela falou: olha, falou para minha genitora: não volte para pegar ela, né? Eu vou ficar, mas eu quero que você não fique vindo, porque eu vou criar ela como se fosse minha filha. Vamos registrar tudo certinho. Conversaram e a minha genitora concordou, falou que tudo bem, que ela não voltaria, que a partir daquele momento eu era filha da minha mãe. E assim aconteceu. Ela foi embora, sumiu. E eu fui criada nessa família, a minha família, a partir da ação, princípios, valores, tudo que uma criança precisava, e muito, muito amor, muito cuidado, muito zelo. Então eu sou muito grata pela minha família adotiva, né, que preencheu todos os espaços que uma família tem que preencher. Então eu cresci sem saber, né, dessa adoção. Minha mãe, ela era muito cautelosa, muito sábia. E ela esperava o momento certo para me contar, quando eu já tivesse um entendimento, né? Então ela esperou eu ficar numa certa idade para me contar toda a minha história. Porém, aí é que chega a parte onde eu soube que era adotada. Gente, isso aí foi um pouco traumatizante para mim, esse momento, porque eu soube aos 6 anos de idade, né? Então eu era uma criança muito inocente ainda. A minha mãe, ela, na época, a gente não tinha tantas tecnologias, a gente não tinha telefone, essas coisas. Então não é igual as crianças de hoje, com 6 anos, já estão falando inglês, por exemplo. Não, eu era bem inocente, né? Eu só vivia ali nos livros. Então eu fiquei traumatizada da forma com que eu soube, e para assimilar foi um pouco difícil. Eu soube no caminho da escola. Eu estudava na escola próxima à minha casa, e às vezes tinha uma professora que passava pela porta da minha casa e se oferecia para me levar até a escola. Como era muito próxima, a minha mãe, ela deixava às vezes.
E nesse dia a minha mãe me deixou ir para a escola junto com a professora. Chegando no meio do caminho, a minha genitora estava e se apresentou de uma forma grotesca, puxando pelo meu braço, dizendo que ela era minha mãe, né? Dizendo que aquela mulher não era minha mãe. Então foi traumatizante. Eu lembro que eu chorei muito, né? Minha reação foi só chorar, eu nem entendia. Na minha cabeça ela queria me levar embora, me raptar, né? Eu pensei assim. E a professora ficou bem perturbada no momento, sem saber muito o que fazer, e me levou rápido para a escola, pediu para ela não fazer esse tipo de coisa, estava me assustando. Enfim, tentou conter a situação. E chegando na escola, a diretora me recebeu, me deu água, me acalmou, disse que minha mãe já estava vindo, e aí mandou chamar minha mãe, né? E aí minha mãe chegou rapidamente, a escola era muito pertinho da minha casa, e me levou embora para casa. E eu sem entender absolutamente nada, simplesmente assustada. E chegando em casa, foi que tudo aconteceu. O meu pai, né, ficou sabendo através da minha mãe o que tinha acontecido. Ficou aflito, né, junto com a minha mãe, sem saber se essa mulher ia aparecer novamente, como seria. Mas aí eles perceberam que era o momento para me falar. E aí foi que meu pai me sentou no colo dele e começou a contar, falar toda a minha história, de uma forma assim, muito cuidadosa, sabe, com muita cautela, tentando usar as melhores palavras e com todo o amor do mundo que ele tinha por mim, junto com a minha mãe. E ele falou que eu cheguei lá pequenininha, do tamanho de uma colher ainda, né, mas embora eu não fosse a filha de sangue, eu era filha de coração e eles me amavam muito além disso. E me falou assim, com as palavras que ele soube no momento. E eu lembro que isso foi um pouco perturbador para mim. Eu senti que eles me amavam muito, mas ali gerou uma certa revolta que eu carreguei por muito tempo. Não em relação à minha família, mas em relação à minha genitora. Ali eu guardei que eu não era amada por ela. Quer dizer, ninguém me disse isso. Eu criei no momento, né, que eu soube, minha mãe não quis ficar comigo, me deu pra alguém, então não me amou. Então eu guardei muito isso e não quis saber dela por muito tempo. Por muito tempo, porém os anos passaram, né, os anos passaram, veio a maturidade, vários acontecimentos na minha vida e eu guardava um certo rancor. Mas, graças a Deus, esse rancor saiu. Eu não a procurei, eu não sei o nome dela, não sei onde ela mora, não sei se ela ainda está viva. Eu não tive essa curiosidade, porque a minha família, a minha mãe, que me criou, a minha mãe adotiva, a mãe do coração, ela me preencheu de todas as formas possíveis. E eu tive muito medo de um dia magoar ela. E a minha vontade nunca foi essa. E eu não tinha sentimento, o principal é que eu não tinha um sentimento por alguém que eu nunca vi, por alguém que eu nunca tive convívio, então eu nunca quis mexer nessa história. Eu sou bem feliz com a família que Deus me deu, a família onde eu fui inserida e por alguém que eu nunca tive convívio, então eu nunca quis mexer nessa história. Eu sou bem feliz com a família que Deus me deu, a família onde eu fui inserida e estou até hoje, até o fim da minha vida. Eu soube, né, que eu tinha um pai biológico, primos e primas, enfim, mas eu também nunca tive curiosidade de me aproximar, manter esse contato, tá? Então eu não conheço a minha família biológica. Então basicamente foi isso. Eu cresci nessa família, a minha família, fui registrada, fui batizada, fui muito bem educada, recebi vários princípios, né? Ali eu aprendi muita coisa dentro da minha família, o que é um valor, o que é uma religião, eu fui apresentada a religião. E hoje eu sou evangélica, me sinto muito bem, né, na religião que foi me apresentada. E eu recebi tudo que uma pessoa normal, uma criança precisa. Muito amor, muito cuidado, muito afeto. Nunca me senti não pertencente dessa família. Pelo contrário, eu sempre me senti pertencente. Eu nunca senti que tinha alguma diferença. Pelo contrário, eu sempre recebi muito amor do meu pai e da minha mãe. E é isso, eu não tenho assim, nada a declarar em relação à minha família adotiva, pelo contrário, eu sou muito grata
Muito grata aos meus irmãos por toda a cumplicidade, todo o amor, todo o cuidado, principalmente aos meus pais, né? Eles foram 2 anjos que Deus colocou na minha vida e até o fim da minha vida eu não vou ter como pagar, né? Assim, não tem nada que pague o que eles fizeram. E inclusive eu quero deixar nesse vídeo uma mensagem para essas pessoas, né? Aquelas pessoas que querem adotar ou que não querem, que tem algum receio, né? Então, uma coisa eu vou falar para vocês: existem muitas crianças por aí precisando de você, de uma pessoa que tem amor para dar. Não é só sobre o financeiro. Tem pessoas que pensam: eu não tenho tantas condições agora, eu não vou querer. Gente, é sobre amor. É sobre o que você tem para você e você repartir, dividir com alguém. É muito importante. Então, se você já deseja adotar, parabéns, que Deus abençoe sua escolha. Tenha fé, aguarde com paciência que uma hora isso vai acontecer. Eu sei que no Brasil é bem complicado essa questão de adoção, tem um lado burocrático, mas a gente também tem que entender que é para a segurança dessas crianças, né? Então tem que ter uma espera, um processo, né? Uma seletividade aí, tem que selecionar bem essas famílias para onde as crianças vão ser inseridas, mas assim, tenham paciência, não desistam do seu filho, da sua filha, não desista. Não desista da bênção que Deus vai colocar na sua vida para você cuidar e também para cuidar de você. Porque a gente às vezes acha que a adoção é só a via de mão única, né? Mas não é, de mão dupla. Do jeito que transforma a vida de quem é adotado, transforma a sua vida também, tá? Então, espere, confie que Deus ele vai mandar o seu filho ou a sua filha do jeitinho que você espera, ou até melhor, né? Às vezes a gente pede a Deus uma coisa, mas ele prepara assim, ele traz num capricho que a gente fica assim surpreso, né? E aquelas pessoas que não têm vontade de adotar por receio, por algum medo, né? A gente vê tanta coisa aí no mundo acontecendo, né? Que a mídia nos mostra, com filhos, né, fazendo algumas atrocidades com os pais, e a gente tem um pouco de medo, né, algumas pessoas têm, e isso é super natural, né, gente. Então, eu tenho uma coisa para falar, se você tem amor, você vai dar uma ótima educação, você vai fazer de tudo por essa criança, assim, no sentido emocional, vai cuidar, vai ter um zelo, tenha certeza que você vai ser bem retribuído. Tenha fé que isso vai acontecer com você, não tenha medo, porque eu acredito muito no amor. O amor transforma, o amor muda, né? Eu sei que existem alguns casos que os filhos se revoltam e tudo, mas peça a Deus direção, orientação, que tudo vai se sair muito bem. E não deixe, né, de se colocar numa fila de adoção por receio. Deus ele tem o controle de todas as coisas. Então, se ele vê que vai ser bom para você e para a criança que você vai adotar, que vai ser um processo que ambas as partes, né, a sua família, você, seu esposo, enfim, vice-versa, vão se sair bem, né? Então, não tenham medo de jeito nenhum. Eu toco muito nessa tecla quando eu falo sobre adoção, não ter medo mesmo, sabe? Porque não está no seu controle, né? E às vezes a pessoa também dá tanta educação e a criança se torna um adulto inconsequente, não é? Maldoso. Não é sobre isso, é sobre individual e também não é sobre sangue, tá? Não tem nada a ver com sangue. Eu não sou sangue da minha mãe, mas tudo que eu aprendi com ela eu levo para minha vida, né? Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Eu acho que falando nunca eu vou conseguir demonstrar o quanto eu tenho um amor por ela assim demais, assim, incondicional, sabe? Aprendi muito com ela, eu carrego muitos valores da minha mãe, eu acho ela uma guerreira, assim, muito grande. Eu acho que ela ultrapassou os limites físicos, emocionais e financeiros para cuidar de mim, e eu tenho uma admiração estupenda por ela, assim, eu sou apaixonada por ela. Desejo que ela tenha muitos anos de vida, né? Que Deus abençoe a vida dela, e nunca vou poder recompensar tudo que ela fez por mim junto com meu pai. Então, com certeza, por aí vai ter alguém grato igual a mim e vai chegar na sua casa.
Tenha certeza disso, então não tenha medo. Coloque Deus na frente que tudo vai acontecer da melhor maneira possível, tá bom? Gente, eu agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Agradeço muito a dona do canal que me fez esse convite. Foi um prazer falar aqui sobre a minha história. Deixa o seu like, deixa o seu comentário apoiando aqui o canal, tá certo? Isso aqui é muito importante, falar de histórias de vidas reais, de adoções reais, né? Com suas dificuldades, mas também com suas vitórias, né? E seus benefícios. Aqui é sobre amor. Então o canal tá de parabéns. Você já apoia aí que também vai ajudar outras pessoas, eu tenho certeza, tá? Então, grande beijo, fique com Deus. Então, pessoal, essa história não foi uma história linda? Você usou o lencinho que eu indiquei, não usou? Eu tenho certeza que sim, porque essa história foi linda. É uma história de gratidão, é uma história de reconhecimento, é uma história de amor. Amor de uma mãe que não mediu esforços para ser mãe. Na hora que ela viu ali aquela criancinha, aquele bebezinho precisando de uma mãe, ela não olhou as dificuldades que ela tinha e disse sim para aquela criança. E aquela criança também disse sim para ela. E hoje você vê que o amor, que o carinho, que a dedicação que tanto essa mãe teve, ela também recebe da filha. Parabéns pelo seu dia, mãezinha. Deus abençoe você. E que se você, que é mãe, que é pai ou filho pela via da adoção, e também deseja contar a sua história aqui no nosso canal, para ser mais inspiração para mais pessoas adotarem, coloca aqui embaixo, eu quero participar. Imediatamente eu vou colocar o meu WhatsApp para que você então possa entrar em contato comigo e nós reproduzimos então a sua história aqui para que mais pessoas venham conhecer. Bem, pessoal, por hoje é só. Afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima história.